E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar na mente de ninguém menos que Arthur Schopenhauer. Ah, o Schopenhauer. Ele mesmo, filósofo do pessimismo, como ficou conhecido. Pelo jeito a gente vai ter uma conversa bem animada, né? Já que a visão central dele sobre a vida era basicamente a de um pêndulo oscilando entre o tédio e a dor. Pois é, não é a visão mais alegre do mundo, né? Mas a gente sabe que quando se trata de filosofia, e principalmente de um cara como Schopenhauer, as coisas nunca são tão simples assim. Concordo plenamente. E para essa nossa análise, a gente separou alguns trechos que exploram a vida e a filosofia dele. A ideia é a gente realmente mergulhar fundo no pensamento dele, entender de onde veio esse pessimismo todo e por que essa visão de mundo, digamos, tanto quanto sombria, conseguiu atrair e continua atraindo tanta gente até hoje. A gente vai tentar desvendar esse mistério. E já de cara, nas nossas fontes, a gente encontra um mapa da jornada intelectual do Schopenhauer, desde as influências que moldaram o pensamento dele. Tipo Kant, Platão. Isso, Kant, Platão, a filosofia hindu. Até a obra-prima dele, O Mundo como Vontade e Representação. Exato, o mundo como vontade e representação, a gente vai destrinchar essa obra. E claro, não podemos deixar de lado a vida pessoal dele. Ah, vamos ver pessoal do Schopenhauer, essa é uma história à parte. Porque acho que até a vida dele foi tudo menos monótona. Teve de tudo um pouco. E já para começar a nossa conversa e deixar todo mundo já pensando, queria perguntar para você que está aí nos ouvindo. Você já sentiu aquela insatisfação profunda, aquela sensação de que a felicidade é passageira e a luta é constante? Aquela sensação de que a gente está sempre buscando algo que parece estar sempre fora do nosso alcance. Se você já se sentiu assim, se prepare, porque a visão de Schopenhauer pode te dar alguns insights, digamos, inesperados. Talvez até um pouco perturbadores, mas antes da gente entrar de cabeça no Schopenhauer, acho que é importante a gente contextualizar um pouco, né? Entender o cenário filosófico da época dele. Verdade. Os nossos textos mencionam que a filosofia moderna, como a gente conhece, teve um ponto de partida importante com Descartes. Ah, o famoso penso, logo existo. Ele mesmo. Ele começou questionando tudo, duvidando de tudo, mas depois, na hora de reconstruir o conhecimento, ele parece ter dado uma recuada. Parece que ele não usa dúvida até as últimas consequências. Exatamente. E depois vieram os empiristas britânicos Locke, Berkeley e Hume, que defendiam que tudo que a gente aprende sobre o mundo vem da experiência dos sentidos. E o Hume principalmente levou essa ideia ao extremo, né? O Hume era radical. Ele basicamente questionou a validade das nossas conclusões, colocando em xeque a própria possibilidade da gente realmente conhecer o mundo. Quase reduziu tudo a um monte de sensações, né? Exatamente. E foi nesse cenário de incerteza, de crise na filosofia, que o Kant entra em cena. O Kant, o grande Kant. Um dos nossos textos menciona que ele foi despertado do seu sono dogmático pelo Hume. O Hume deu uma sacudida na filosofia da época e o Kant foi um dos que acordou para essa nova realidade. E o que ele fez? Bom, ele pegou as ideias do empirismo, mas não se deixou abalar. Ele construiu um sistema filosófico gigantesco, tentando unir o racionalismo e o empirismo. O Kant era ambicioso. E depois veio Hegel, com aquele sistema que o nosso autor não poupa crítica, chamando de monstruosidade. O Schopenhauer tinha pouca paciência para o Hegel. Ele se manteve fiel a uma perspectiva mais kantiana na forma de entender o mundo, na epistemologia. Mas é na moral que a gente vê a grande diferença entre o Kant e o Schopenhauer. Enquanto Kant acreditava numa base moral para o mundo, o Schopenhauer. Ele via as coisas de um jeito totalmente diferente. É como se estivessem olhando para o mesmo quadro, mas em imagens opostas. É uma boa analogia. E é aí que a figura do Schopenhauer se torna tão humana, digamos assim. O texto não esconde que ele era uma pessoa difícil, desagradável, são as palavras usadas. Ele não era conhecido pela sua simpatia. Mas, ao mesmo tempo, o texto reconhece o poder da escrita dele, comparando-o a Platão como o mestre da linguagem. E a filosofia dele também tinha essa característica, né? Essa força, essa intensidade que vinha da própria personalidade dele. A gente consegue sentir a presença do Schopenhauer na sua filosofia, o que torna único. E lendo os textos sobre ele, a gente consegue imaginar quem ele era. Mas é importante lembrar que o que nos textos pode parecer espirituoso, uma crítica certeira na vida real, por isso é sarcasmo, egoísmo, até agressividade. Ele não era exatamente um cara fácil de lidar. E essa característica dele, essa personalidade forte, se conecta diretamente com o que a gente chama de pessimismo do Schopenhauer. O pessimismo é a marca registrada dele. Mas é importante entender que não se trata de um mundo que nos quer mal de propósito.
Não é uma conspiração cósmica contra a gente. É mais a ideia de que o universo é indiferente ao nosso destino. A gente tá sozinho nessa. O que lembra um pouco o desapego pregado pelos estoicos, né? Sim, tem essa semelhança. Mas o Schopenhauer era mais, como o texto coloca, combativo e profano. Ele não se conformava com essa indiferença do universo. E tem uma contradição interessante na vida dele, né? Ele defendia a negação de si mesmo, a renúncia aos prazeres mundanos. Mas ele vivia de forma bem confortável, né? Ele aproveitava os seus privilégios, mesmo se considerando uma espécie de asceta. A vida real é sempre mais complexa do que as teorias. Sem dúvida. E essa complexidade, essas contradições, ajudam a explicar o fascínio que ele exerce sobre as pessoas. Falando em vida, pessoal, a gente tem alguns detalhes bem interessantes. Ele nasceu em Danzig, numa família rica, cosmopolita. O pai era comerciante, a mãe tinha aspirações artísticas. E ele viajou bastante pela Europa quando era jovem. Inclusive presenciou de perto a miséria das guerras napoleônicas, o que com certeza marcou a visão de mundo dele. Ver tanta dor e sofrimento deve ter tido um impacto profundo nele. Sem dúvida. E a relação dele com a mãe, Johanna Schopenhauer, era complicada. Ela se tornou uma figura importante nos salões literários da época, amiga do Kurt. E parece que o Schopenhauer tinha ciúmes do sucesso dela. O texto até sugere que pode ter rolado uma tensão edipiana ali. A relação familiar deles era, digamos, um tanto quanto complexa. No mínimo. E todos esses elementos da vida pessoal dele meio que preparam o terreno para sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação. O título já diz muito. O mundo que a gente percebe, segundo ele, é representação, são fenômenos. Assim como o Kant já tinha falado. Mas o Kant acreditava numa coisa em si que estava além da nossa percepção, o número. E o Schopenhauer pega essa ideia, mas argumenta que o que sustenta essa representação não é esse número misterioso do Kant. É a vontade universal. E essa vontade, segundo ele, é cega, sem objetivo, está presente em tudo, além do espaço e do tempo. Ela simplesmente é. E é justamente essa vontade a origem de todo o sofrimento do mundo. Que só termina com morte. É a morte como a única saída. Mas o Schopenhauer não nos deixa completamente no desespero. Ainda bem. Ele aponta 3 caminhos para se libertar do poder dessa vontade. Quais são? A compaixão pelos outros seres que sofrem. A ascese, a renúncia da própria vontade. Ou seja, negar os desejos, se desapegar dos bens materiais. Exatamente. E a apreciação estética, a contemplação da arte sem nenhum desejo. A arte como um refúgio, uma forma de transcendência. Isso. É interessante notar que, apesar de pregar essa renúncia, o Schopenhauer levava uma vida bem confortável, né? Ele gostava de comer bem, de ter suas comodidades. Ele até fazia piada sobre o tamanho do próprio cérebro. O Schopenhauer era um personagem, sem dúvida. Mas para ele, a apreciação estética era uma constante na vida dele, seja na literatura, na música. Ele era um grande apreciador das artes. Sim, e ele tinha opiniões bem fortes sobre a arte. A música, por exemplo, estava no topo da hierarquia para ele. E a arquitetura? Lá embaixo. Ele não dava muito valor para a arquitetura. E a recepção da obra-prima dele, O Mundo como Vontade de Representação, não foi lá essas coisas, né? Foi um fracasso total. O texto menciona que quase toda a primeira edição virou papel de embrulho. Caramba, que história. E a reação do Schopenhauer a essa indiferença do público à Hilória, ele disse: acaso deveria um músico sentir-se lisonjeado com o aplauso entusiasta da plateia, se soubesse que eram quase todos surdos? Pô, essa foi boa. Ele também tentou dar aulas na Universidade de Berlim na mesma época que o Hegel. Mas ninguém ia nas aulas dele. O Hegel era o rockstar da época. Imagina a frustração do Schopenhauer. Mas ele não desistiu. E décadas depois, ele finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. A persistência vale a pena. Uma resenha positiva na Westminster Review, na Inglaterra, acabou despertando o interesse do público alemão. E ele se tornou famoso, finalmente. Já nos seus últimos anos de vida. Mas, mesmo com a fama, ele continuou com suas esquisitices. Tipo a obsessão por barulho. Ele odiava barulho. Parece que a fama não muda o caráter. E ele publicou Parerga e Paralipomena, uma coleção de ensaios e aforismos. Mais acessíveis ao público, digamos assim. Mais fáceis de ler. E com uma visão de mundo surpreendentemente moderna. Apesar de algumas opiniões polêmicas, como as dele sobre as mulheres. O Schopenhauer tinha suas contradições. Mas essa obra mostra a complexidade do pensamento dele, né? Sem dúvida, uma mistura de conservadorismo, anarquismo e um egoísmo sarcástico. E essa fama tardia não só o consagrou como um grande filósofo, mas também revelou a influência profunda que ele teve em vários pensadores e artistas. Wagner, Freud, Tolstói, Nietzsche.
A lista é enorme. E cada um deles se apropriou das ideias do Schopenhauer de uma forma diferente. Nietzsche, por exemplo, pegou a vontade do Schopenhauer e transformou na vontade de poder. Ele deu uma nova roupagem à ideia. E o Freud incorporou ideias do Schopenhauer no conceito de inconsciente. O Schopenhauer influenciou até o Wittgenstein. É mesmo. A famosa frase do Tractatus sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar. Tem um quê de Schopenhauer? É verdade, faz sentido. E para quem está acompanhando a gente e se sentindo um pouco perdido com tantos termos filosóficos, vamos explicar alguns conceitos-chave. Um deles é a coisa em si, das Dingen em alemão. É a realidade última, aquilo que existe independentemente da nossa percepção. Para o Demócrito era matéria, para o Locke também. Para o Kant era um X, algo que a gente não consegue conhecer. E para o Schopenhauer. Para ele, a coisa em si era a vontade. E como ele chega a essa conclusão? Ele argumenta que a gente tem acesso a essa coisa em si através da nossa própria experiência corporal. A gente percebe o nosso corpo como uma imagem, uma representação. Mas a gente também tem consciência dos nossos desejos, das nossas vontades. E essa é a forma como a vontade se manifesta em nós. Exatamente. E ele estende essa ideia para o resto do mundo, dizendo que tudo que existe é, na sua essência, vontade. E a morte, como ele via a Para morte. Schopenhauer, a morte era um retorno ao nosso estado original, o estado da coisa em si. Onde o conhecimento do cérebro, que lida só com as aparências, se torna irrelevante. Ele usa umas analogias bem interessantes para ilustrar essa ideia. O aleijado curado que joga fora as muletas, os habitantes da Groenlândia que não conseguiam imaginar um paraíso sem portas. A morte como uma libertação Exatamente, uma volta para casa. e a visão dele sobre o Estado. Bem crítica. Ele via o Estado como algo que surge do egoísmo e serve ao egoísmo. Não a moralidade. Ele não era muito fã do Estado. Para ele, a verdadeira liberdade estava além do mundo dos desejos e das vontades. Então, resumindo a ópera, a grande ideia do Schopenhauer é que a vida é um ciclo de sofrimento e insatisfação, impulsionado por uma vontade cega e insaciável. E que a gente só encontra paz na morte. Mas no meio dessa escuridão toda, ele nos oferece alguns vislumbres de esperança. A arte, a compaixão, a busca por um entendimento mais profundo da realidade. E Schopenhauer não era só pessimismo. E você que está nos ouvindo, o que acha? A visão do Schopenhauer te faz pensar de forma diferente sobre suas próprias experiências. Sobre seus desejos, suas frustrações, seus momentos de alegria. Será que, por mais pessimista que seja, a visão dele te oferece algum tipo de conforto ou entendimento? É algo para se refletir. E para terminar, fica a pergunta. Se a nossa consciência individual é só uma manifestação passageira de uma vontade fundamental e indiferente a nós, O que muda na forma como a gente vê o valor e o sentido das nossas vidas e das nossas ações? Essa é a questão. Existe liberdade em aceitar essa realidade? Ou isso nos leva a buscar um significado além do individual? Fica a reflexão. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa viagem pela mente do Schopenhauer. Até a próxima. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.